curso do Saber Direito desta semana, o professor Rafael de Oliveira fala sobre a parte especial do Código Penal. Ele aborda os crimes contra a pessoa, contra a administração pública, contra a dignidade sexual, crimes contra a fé pública e explica os crimes contra o patrimônio. Olá pessoal, tudo bem com vocês? É um prazer estar aqui mais uma vez no Saber o Direito para trabalharmos o mundo do direito penal, mais especificadamente a parte especial do direito penal. Nas aulas anteriores nós começamos a trabalhar o direito penal na parte especial, falamos sobre crimes contra a vida, falamos também sobre os crimes contra a administração pública e hoje vamos dar continuidade ao nosso estudo do direito penal da parte especial. Hoje vamos tratar de um tema importantíssimo. Acompanhamos a explosão de casos de feminicídios, de estupros, a violência contra a mulher. Vamos trabalhar os crimes contra a dignidade sexual. São crimes importantíssimos, né? Violam aí a dignidade da mulher, não podemos deixar de trabalhá-los. Começando a falar sobre os crimes contra a dignidade sexual, pessoal, temos que estabelecer que esses crimes, eles têm a ver com a dignidade da pessoa humana, claro. Ou seja, é sabido, é certo que cada ser humano ele tem o seu direito de escolher o seu parceiro com quem terá as suas relações sexuais, óbvio. E o primeiro detalhe importante que eu quero que vocês saibam mais sobre a lei que trata sobre os crimes contra a dignidade sexual, a Lei 12.015 de 2019, ela promoveu uma alteração na nomenclatura desses crimes. Antes desta lei, eles eram chamados crimes contra os costumes e passaram a ser chamados de crimes contra a dignidade sexual. Primeiro detalhe importante. Falando especificadamente dos crimes em espécie, começamos pelo principal deles, o chamado estupro, né? Artigo 213 do Código Penal. Vamos lá, observar o tipo. Constranger alguém mediante violência ou grave ameaça. Veja, o tipo exige a violência ou grave ameaça a ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com ela pratique outro ato libidinoso. Se da conduta resulta lesão corporal de natureza grave, ou se a vítima é menor de 18 ou maior de 14, nós vamos ter uma pena maior. No caput, uma pena de 6 a 10, obviamente de reclusão. No parágrafo 1º, uma pena maior, de 8 a 12 anos. Parágrafo 2º, mais grave ainda, se da conduta resulta a morte, pena de 12 a 30 anos. E aqui o grande detalhe importante, antes da vigência da lei existiam 2 crimes sexuais praticados com violência ou grave ameaça. Nós tínhamos o estupro no artigo 213 e o atentado violento ao pudor no artigo 214. Eles eram tipos autônomos, de um lado o estupro, de um lado o atentado violento ao pudor. Com a vigência da Lei 12.059, o que aconteceu foi apenas uma revogação formal, veja, não é uma revogação material, continuou sendo crime do artigo 214, do atentado violento ao pudor. Agora, o atentado violento ao pudor foi incluso, agora eu digo depois de 2019, foi incluso, aliás, depois de 2009, foi incluso dentro do tipo do estupro. Eles passaram a coexistir de forma material. A conduta do ato libidinoso passou para o 213, para o crime de estupro.
Detalhe importante da jurisprudência desse egrégio Supremo Tribunal Federal. O que aconteceu foi apenas um deslocamento geográfico do crime, ou seja, a chamada transmudação topográfica do tipo penal. Antes ele estava em um tipo e passou agora para outro tipo. Não há que se falar em abolício crimes do atentado violento ao pudor. Ok? Não caiam aí nessa falácia. Qual seria o núcleo do tipo do estupro? Constranger. Isso quer dizer intimidar, coagir alguém a fazer algo contra a sua vontade em relação às questões sexuais. Sabemos que o estupro é um crime hediondo em todas as suas modalidades. Não interessa se o estupro é simples, se o estupro é qualificado ou se o estupro é estupro de vulnerável. Ok? Bens jurídicos tutelados. O crime de estupro, ele afeta 2 ou mais bens jurídicos. De um lado, nós temos os crimes contra a dignidade sexual, protegem a dignidade sexual, e também a integridade física, quando eles são praticados com violência, com restrição da liberdade individual ou quando praticados com grave ameaça. Detalhe, não se confunde com o crime de constrangimento ilegal. O estupro é outra coisa. O crime de estupro necessariamente exige uma finalidade, qual seja a busca de um ato libidinoso ou até mesmo uma conjunção carnal. Não temos esse objetivo no constrangimento ilegal. Tudo bem? Não confundam. Quais seriam os elementos do tipo? Já falei para vocês, constranger. O que quer dizer constranger? Eu forço, eu obrigo, eu uso uma coação para que alguém pratique determinado ato. Conjunção carnal. Para os fins do direito penal, entende-se como conjunção carnal a cópula vagínica, ou seja, a penetração do pênis na vagina de forma efetiva. Ato libidinoso é a terceira forma aí da elementar do tipo do estupro. É uma forma de realização do ato sexual que não necessariamente seja a conjunção carnal. Aqui a vítima ela pode ser obrigada a ter uma conduta omissiva, comissiva, uma posição ativa, de mera contemplação, não necessariamente uma conjunção carnal. Veja, o ato libidinoso ele refere-se a qualquer ato com conteúdo sexual que tenha como finalidade a satisfação de uma libido, não necessariamente uma conjunção carnal. O estupro, pessoal, ele é classificado como um crime comum. Acho que não há nenhuma dúvida quanto a isso. Qualquer pessoa pode cometê-lo, independentemente se é homem, se é mulher. O marido pode ser sujeito ativo? Por incrível que pareça, sim, pessoal, e é normal, e acontece com muita frequência. A doutrina entende que, atualmente, mesmo o marido pode ser sujeito ativo também do crime de estupro contra a pessoa, inclusive podendo responder aí na Lei Maria da Penha. Detalhe, pergunta interessante, prática de ato carnal e de outro ato libidinoso com a mesma vítima e no mesmo contexto fático, né? Se tivermos, por exemplo, conjunção carnal, conjunção anal, seria um crime único ou mais de um crime em concurso? Prevalece a decisão da 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, no HC 167.517, afirmando que trata-se de crime único. Por que isso? O crime de estupro é um crime misto alternativo, ele tem vários verbos e ele se consuma com qualquer um, da realização de qualquer um desses verbos. Sujeito passivo do crime de estupro.
Antes da Lei 12.015 de 2009, o estupro somente poderia ter sido praticado contra a vítima do sexo feminino. Porém, após a edição dessa lei, pode ser praticado tanto contra homem quanto a mulher. Importante falarmos do elemento subjetivo do estupro, né? É o dolo, sempre, a vontade de constranger a vítima, mediante violência ou grave ameaça, à prática de um crime aí, de uma conjunção carnal ou de um ato libidinoso. Veja, nós não temos o estupro na modalidade culposa. Consumação e tentativa do crime de estupro. Consuma-se o delito com efetiva conjunção carnal ou a prática de outro ato libidinoso. Ok? Detalhe importante, vale ressaltar que a conjunção carnal se caracteriza pela introdução total ou parcial do pênis na vagina. Não sendo necessário, o tipo não exige que haja aí a ejaculação ou o orgasmo. Estará caracterizado o crime com a mera penetração. Tudo bem? Formas qualificadas do crime de estupro. Nós temos o 213, parágrafo 1º. Se a conduta resultar lesão corporal de natureza grave, ou se a vítima é menor de 18 ou maior de 14, nós vamos ter uma pena maior, de 8 a 12 anos. Por outro lado, se a conduta do estupro resultar à morte, a reclusão será de 12 a 30 anos. Pena altíssima, totalmente justificada pela hediondez do crime. Estupro de vulnerável, pessoal. Entramos num cenário bem importante, 217A. O estupro de vulnerável diz que é ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 anos. Reclusão de 8 a 15 anos. Parágrafo 1º. Incorre na mesma pena quem pratica as ações descritas no caput com alguém com enfermidade ou deficiência mental. E essa pessoa não tem o discernimento para a prática do ato, ou por qualquer outra causa, ela não tem capacidade de oferecer resistência. Então, no estupro de vulnerável, o que importa é que a pessoa ela não tem capacidade de dizer sim, eu aceito, sim, eu não aceito. E essa incapacidade, ela é presumida pela lei para o menor de 14 anos. Então não adianta o autor alegar, não, mas ela tinha 13, mas ela consentiu. A lei não traz essa possibilidade. Ação penal no crime de estupro. Após a Lei 13.718 de 2018, todos os crimes contra a dignidade sexual são de ação pública incondicionada, pessoal. Independe aí de representação da vítima, o Estado tem o interesse de punir. Não depende de representação da vítima. Detalhe importante, pessoal. Antes da Lei 12.015 de 2009, o estupro realizado com vítima menor de 14 anos, nós teríamos uma incidência de uma causa de aumento da Lei de Crimes Hediondos, no parágrafo 9º da redação antiga da Lei 8.072. Veja, isso não existe mais, porém existe uma ultraatividade. Ela vai continuar regendo os fatos daquela época onde ela era vigente, por ser mais benéfica que o estupro de vulnerável. O crime contra menor de 14 anos após a publicação da Lei 12.015 de 2009 é maior a pena, então ela é mais gravosa, é uma novatio legis impégius. Portanto, essa lei derrogou o artigo 9º da Lei 8.072 e foi uma revogação expressa. Tudo bem?
Falando mais sobre o estupro de vulnerável, no artigo 217-A, não há que se falar em violência ou ameaça. É indiferente. E o consentimento da vítima também é irrelevante. O estupro de vulnerável. O estupro de vulnerável também é crime hediondo. Nós já falamos que todas as modalidades de estupro são hediondas. Falamos do estupro, esgotamos aí todas as pendências jurídicas que existem sobre o estupro. Vamos falar um pouco agora do crime de assédio sexual, artigo 216-A. Veja, constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual. Nesse caso, o agente ele se prevalece da sua condição de superior hierárquico. Veja, é preciso que ele tenha uma condição de superior hierárquico ou ascendência inerentes ao exercício do cargo ou função. Nós temos uma pena de detenção, no meu modo de ver, baixa, de 1 a 2 anos. Deveria ser maior essa pena, né? E o crime de assédio sexual, ele tem como objetivo a proteção da liberdade sexual da pessoa, quando o titular do direito está submetido a uma relação de poder. É necessário que exista essa relação de poder subordinado e inferior hierárquico. E isso tudo em decorrência de uma superioridade, suposta superioridade administrativa ou trabalhista. O crime de assédio sexual, ele exige um dolo específico. Esse é um detalhe importante. É necessário que haja uma finalidade sexual aí na conduta do superior hierárquico, né? E a consumação, quando é que acontece a consumação do assédio sexual? Para a posição majoritária da doutrina, com a prática do ato que evidencia o assédio. Veja, não necessita ser um crime habitual, um crime que se repete várias vezes. Apenas uma vez já caracteriza. Essa é a posição majoritária. Mas a posição minoritária é um crime habitual, ou seja, precisa que haja aquela repetição. Aconteceu hoje, acontece depois de amanhã. É necessário que haja insistência, mas isso é para a posição minoritária. Para a posição majoritária, uma única vez já configura o crime. Sujeito passivo do crime de assédio sexual. O sexo do sujeito, mais uma vez, se é mulher ou homem, é irrelevante. Mas para ser vítima do assédio sexual, a lei refere-se que é necessário que haja essa relação de emprego e inferioridade aí laboral, de cargo ou função pública, e que haja aí a posição de um superior hierárquico. A consumação e a tentativa do crime de assédio, quando se dá? Consuma-se o crime com a prática, com aquele ato constrangedor, e é necessário que haja a finalidade sexual. Falamos do estupro, falamos do assédio sexual e agora mudamos aqui, fazemos um pequeno parêntese para falar da corrupção de menores, um crime lá do Estatuto da Criança e do Adolescente, mas é importante que a gente fale deles aqui. O Estatuto da Criança e do Adolescente tipifica no artigo 244b o crime de corrupção de menores, e o que diz? Corromper ou facilitar a corrupção do menor de 18 anos, com ele praticando a infração penal ou induzindo aí a praticá-la. Reclusão de 1 a 4 anos. Veja que não se trata aqui de um crime de corrupção sexual de menores ou adolescentes, né? Nós não estamos falando disso, mas é importante que a gente traga esse detalhe aqui. A corrupção da criança ou adolescente, tratada no artigo 244b, decorre aí de uma
perturbação da formação da personalidade do menor de 18 anos. Eu introduzo o menor no aspecto da criminalidade. E o que isso tem em relação com a nossa aula de hoje? Esse artigo 244b, ele também foi incluso por aquela lei que nós falamos no começo da aula, pela Lei 12.015 de 2019. O legislador pretendeu repetir a disposição do caput e acrescentou alguns parágrafos. Olha lá. Induzir menor de 14 anos a satisfazer lascívia de outrem. Veja que a lascívia, ela não se confunde com a conjunção carnal. A lascívia, ela não é nem ato de libidinagem e ela nem é conjunção carnal. São coisas diferentes e nós vamos tratar. O que seria a lascívia? A lascívia tem aquela questão da exploração da libidinagem, uma sensualidade exagerada, aquela exploração do tesão, entre aspas. São causas especiais de majoração da pena nos crimes sexuais, que estão alocadas, pessoal, no artigo 226 do nosso Código Penal. Vamos dar uma olhada. A pena será aumentada de quarta parte, ou seja, de 1/4, se o crime é cometido com 2 ou mais pessoas. Aumento de 1/4 na pena se o crime é cometido. E esse 226 vale para todos os crimes sexuais. Inciso 2º, será aumentado de metade se o agente é ascendente, padrasto, madrasta, tio, irmão, cônjuge, companheiro, tutor, curador, perceptor, empregador da vítima ou por qualquer outro título, ele tem autoridade sobre a vítima. Então aqui aumenta-se a pena da metade por essa relação de autoridade sobre a vítima. O inciso 3º foi revogado. Inciso 4º, aumenta-se de 1/3 a 2/3. E aqui uma novidade importante do ano de 2018. Se o crime é praticado, se o estupro for coletivo, veja, mediante concurso de 2 ou mais agentes, eu vou aumentar de 1/3 a 2/3, aqui para o estupro apenas. E o chamado estupro corretivo, olha que interessante, para controlar o comportamento sexual da vítima. O que seria o estupro corretivo? As pessoas que às vezes têm dúvidas quanto à sua sexualidade, ou seja, ou se assumem com uma outra sexualidade, acontece delas serem alvos de estupro sobre o fundamento grotesco de que o estupro resolveria essa questão da dúvida sexual dela. Então o legislador entendeu que era caso de legislar essa conduta. Está aí, estupro corretivo. A Lei 13.718 de 2008, ela trouxe algumas mudanças nos crimes contra a dignidade sexual. Já falamos alguns deles. A criação de um novo tipo penal, a importunação sexual, artigo 215-A. Vamos ler. Praticar contra alguém e sem a sua anuência, ato libidinoso, com o objetivo de satisfazer a própria lascívia ou a de terceiro. Acontece muito, né? A gente tem visto nos ônibus aí da cidade, nos ônibus das grandes metrópoles, nos telejornais, os indivíduos lá que praticam contra alguém ato libidinoso. Lamentável, mas acontece muito. Reclusão de 1 a 5 anos. Veja o critério de subsidiariedade.
se não constitui um crime mais grave. Se cometeu estupro, vai para o estupro, óbvio. Em que consiste esse delito de importunação sexual? O agente pode ser homem ou mulher. Ele pratica contra a vítima, que também pode ser homem contra a mulher, homem ou mulher. Ele pratica um ato libidinoso, com o objetivo de satisfazer a própria lascívia dele ou de terceiro. E qual seria a melhor definição para ato libidinoso, pessoal? Como eu já disse anteriormente, o ato libidinoso é todo ato de cunho sexual capaz de gerar satisfação dos desejos sexuais. Por exemplo, a penetração do pênis na vagina, aí nós já temos uma conjunção carnal, caracterizadora do estupro, penetração anal, sexo oral, masturbação, toques íntimos, dentre outros. Não se confunde o ato libidinoso com a lascívia. A lascívia já é o prazer sexual, o prazer carnal, a luxúria. Ou seja, detalhe importante, luxúria, não confundam, não tem nada a ver com luxo, pessoal, mas sim com a questão sexual, ok? Exemplos. Dentro de um ônibus, determinado homem, ele faz uma automasturbação e ejacula nas costas de uma passageira que está sentada à sua frente. Essa conduta abominável, lamentável, tem ocorrido, a gente tem visto. Não podemos falar em estupro, considerando que inexistiu grave ameaça ou violência, claro. Também não pode ser classificado como violência sexual, violação sexual mediante fraude, artigo 215, tendo em vista que o ato libidinoso não foi praticado aí com a vítima, juntamente com a vítima. Veja, violação sexual mediante fraude, o 215, que seria essa violação sexual? Ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com alguém mediante fraude ou outro meio que impeça ou dificulte a livre manifestação de vontade da vítima. O sujeito ativo age de má fé, ele age com uma fraude, ele tenta enganar a vítima para ter essa relação sexual. Não é o caso também do exemplo do ônibus. Antigamente, antes da publicação, da criação do tipo de importunação sexual, essa conduta do ônibus era uma chamada contravenção penal. Estava lá no artigo 61. Importunar alguém em lugar público ou acessível ao público de modo ofensivo ao pudor. Veja, a pena era uma multa de R$200 mil a 2 mil contos de réis. Gente, isso não poderia mais ser contravenção penal. Era exigido que essa conduta fosse criada um tipo penal. E realmente foi o que aconteceu. Com a Lei 13.718 de 2018, agora essa conduta passou a ser tipificada como crime. Tá? Foi revogado o artigo 61 do Decreto-Lei 3688 de 41. Segundo exemplo, o artigo 215-A do Código Penal também serve para punir a chamada conduta de froteurismo. O que seria o froteurismo? Nem sempre a pessoa que fica se esfregando nos outros, no trem ou no ônibus, ela só tem uma perversão sexual, nem sempre. Em alguns casos, ela desenvolve uma patologia, um transtorno sexual que caracteriza a necessidade do contato físico em outra pessoa indesejado para que a pessoa consiga se sentir excitada. Por isso, essas pessoas costumam encostar em partes do corpo de outras pessoas, especialmente em genitais, e isso acontece com frequência
em espaços públicos. Veja que essa conduta do fronteirismo não há violência ou grave ameaça, razão que não podemos falar de estupro, mas sim do artigo 215-A. E veja que existe a previsão, se o ato não constitui crime mais grave. Há uma subsidiariedade expressa no tipo penal, no preceito secundário do tipo penal, determinando que, caso essa conduta passe da mera contemplação ali para uma conjunção carnal, será estupro, obviamente. Por exemplo, se o agente praticar contra alguém e sem a sua anuência ato libidinoso, com o objetivo de satisfazer a própria lascívia, mas mesmo assim ele se utiliza de violência ou grave ameaça. Sem sombra de dúvidas que podemos aí cair para o tipo do 213, porque ele é mais grave e mais específico, ok? Bem jurídico tutelado pelo 215-A é a liberdade sexual. Mais uma vez, o sujeito ativo é um crime comum, pode ser praticado por qualquer pessoa, homem ou mulher. O sujeito passivo também é comum, pode ser praticado contra qualquer pessoa, homem ou mulher. Por isso, podemos dizer que o artigo 215-A é classificado como crime bicomum. Tanto faz se no polo passivo ou no polo ativo, não se exige uma qualidade específica. Detalhe, se a vítima for menor de 14 anos, nesse caso nós temos algumas opções. Poderá a conduta ser a do crime do artigo 218-A, satisfação de lascívia mediante a presença de criança ou adolescente. Vamos ler o 218-A. Praticar na presença de alguém menor de 14 anos ou induzi-lo a presenciar conjunção carnal ou ato libidinoso a fim de satisfazer a lascívia de própria ou de outrem. Veja que no 218-A eu não quero que a criança participe da relação sexual, eu quero apenas que ela observe. Eu tendo relação sexual aqui e ela me observe. Isso me dá prazer, isso me dá lascívia. Essa é a conduta do 218-A. A depender das peculiaridades do caso, o fato pode até vir a ser classificado como estupro de vulnerável. Vejamos o que diz o STJ. O homem convenceu uma criança de 10 anos a ir a um motel com ele. Chegando lá, o agente pediu que a garota ficasse nua na sua frente e foi plenamente atendido. O simples fato da menina estar nua já satisfez o sujeito. Após alguns minutos olhando para a criança, determinou que ela botasse a roupa novamente. E então foram embora, sendo que o agente em nenhum momento tocou na criança. A criança acabou relatando toda essa história ao Ministério Público, aos seus pais, que passaram ao Ministério Público, e ele foi denunciado por estupro de vulnerável. O que entendeu o STJ? A conduta de contemplar lascivamente sem contato físico, mediante pagamento, com menor de 14 anos desnuda em motel, pode sim permitir a deflagração da ação penal para apuração de crime de estupro de vulnerável. Recurso em habeas corpus 70.976 da 5ª turma do STJ. Elemento subjetivo do 218-A. O crime também só pode ser punido a título de dolo. E exige-se um elemento subjetivo específico, aquele dolo específico. O agente deve praticar a conduta com o objetivo de satisfazer a lascívia própria ou de terceiro. Impossível a modalidade culposa. E aí pergunto, é possível a tentativa? Na teoria, sim. Uma vez que o crime é chamado de plurissubsistente, ele tem várias etapas, então é possível fracionar as etapas e é possível que aconteça a tentativa. Mas na prática é mais difícil.
Ação penal do artigo 218-A, como já dissemos, todos os crimes contra a dignidade sexual são de ação pública incondicionada. Veja que esse crime é um crime de menor potencial ofensivo, tá? Aliás, menor não, médio potencial ofensivo. Por que isso? A pena é menor que 2 anos, a pena mínima, só que a pena máxima é de 5 anos de reclusão. Então, ele é classificado como uma infração de médio potencial ofensivo. Não é possível a transação penal e os institutos despenalizadores, porém, é possível a concessão de suspensão condicional do processo, artigo 89 da Lei 9.099 de 95. O artigo 218-A não é caracterizado como crime hediondo. Também importantíssimo. Já falamos que dos delitos contra a dignidade sexual, o 213, o estupro de vulnerável, o 217-A, em todas as suas modalidades, e o favorecimento de prostituição ou outra forma de exploração sexual de criança ou adolescente ou vulnerável, esses sim são considerados crimes hediondos. Pergunta interessante: podemos falar em abolício criminis? Os indivíduos que estavam respondendo ou já haviam sido condenados por importunação ofensiva ao pudor, eles são beneficiados com a Lei 13.718 e poderão pedir o reconhecimento do abolício criminis? Não. A conduta descrita no artigo 61 simplesmente passou para o artigo 215-A. Não houve revogação material do tipo. Continua sendo crime. Ok? Desse modo, concluindo aqui, não há que se falar em abolício criminis, mas sim continuidade típico-normativa. O que quer dizer isso? Quando uma norma penal é revogada, mas a conduta continua sendo crime no tipo revogador, a infração penal continua tipificada em outro dispositivo. Continuando, divulgação de cena de estupro ou cena de estupro de vulnerável ou cena de pornografia. Está lá no artigo 218-C. Oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir, vender, expor à venda, veja, tantos verbos, distribuir, publicar ou divulgar, por qualquer meio, inclusive vídeo de comunicação de massa, ou sistema de informática ou telemática, fotografia ou outro registro audiovisual que contenha cena de estupro ou estupro de vulnerável, ou que faça apologia ou induza a sua prática. Claro que sem o consentimento da vítima, cena de sexo, nudez ou pornografia, né? Reclusão de 1 a 5 anos se o fato não constitui crime mais grave. Então, para quem acha que essa conduta de ficar distribuindo cenas via WhatsApp ou outros comunicadores não está tipificada, muito cuidado, você pode estar cometendo crime. O tipo penal do artigo 218-C traz algumas situações que é importante separá-las. Primeira parte, nós temos quem oferece, disponibiliza ou divulga. De qualquer forma, pode ser de forma gratuita ou cobrando, por qualquer meio digital ou não, pela internet ou fora dela, fotografia, vídeo ou qualquer outro registro audiovisual. Mas necessariamente tem que conter cena de estupro de vulnerável, envolvendo as pessoas do parágrafo 1º do 217-A, ou cena que faça apologia, propaganda ou induza a sua prática. Já na segunda parte, o agente oferece, disponibiliza, divulga
também de qualquer forma, grátis ou não, por qualquer outro meio digital ou não, pela internet ou fora dela, fotografia, vídeo ou qualquer registro audiovisual que mais uma vez contenha cena de sexo, nudez ou pornografia, sem que as pessoas que aparecem nas imagens tenham autorizado a sua publicação. Veja que trata-se de um tipo misto alternativo. O que é isso, professor? O legislador, ele descreveu vários verbos. Porém, se o sujeito praticar mais de um verbo no mesmo contexto e contra o mesmo objeto material, ele vai responder por apenas um crime, pessoal. Não vai responder em concurso. Não há concurso de crimes aí. A consumação do 218C, no momento em que um agente pratica qualquer um dos verbos descritos. Mas veja, é necessário que haja aí a troca, a transmissão, a venda, uma vez que é um crime material, não é um crime formal. É necessário que essa venda se resulte, que essa exposição realmente apareça, é um crime material. Podemos falar de tentativa no 218C? Sim, a priori sim, porque é um crime plurissubsistente. O que é o crime plurissubsistente? Já falamos. A execução ela pode ser fracionada em vários atos. A ação penal, como já sabemos, é pública e incondicionada para todos os crimes, sem maiores delongas. Também é uma infração de médio potencial ofensivo, vale todas as observações que já falamos para o crime anterior, pena de 1 a 5 anos, não é crime hediondo. Um detalhe, parágrafo 1º, a pena será aumentada de 1/3 a 2/3 se o crime é praticado por agente que mantém ou tenha tido relação íntima de afeto com a vítima, com o fim de vingança e humilhação. Lá do direito inglês, direito americano, né? Aqui nós temos a famosa revenge porn. Eu brigo com a minha namorada, com a minha ex-namorada, e com o objetivo de vingar os meus supostos sentimentos ou humilhação, eu divulgo essas fotos. Veja, essa prática pune quem, infelizmente, inconformado com o término das suas relações, ele divulga aí fotos da ex-parceira. Um verdadeiro absurdo. Veja que antes da publicação da Lei 13.718, essa conduta não tinha respaldo na esfera penal, apenas na esfera civil. Era possível buscar uma indenização. Parágrafo 2º, para a gente terminando aqui e já irmos para os nossos testes de conhecimento. Não há que se falar em crime quando a gente pratica as condutas descritas no caput em publicação de natureza jornalística, óbvio que não, científica, cultural ou acadêmica, com a adoção de recurso que impossibilite a identificação da vítima. Claro, eu vou botar ali transparente a cara da vítima. A publicação tem caráter jornalístico, científico, ressalvada sua prévia autorização, caso seja maior de 18 anos. Então, nessas situações, o legislador previu uma cláusula expressa de exclusão de ilicitude. Então, são duas situações que não haverá crime. O agente divulga fotografia ou vídeo em publicação de natureza jornalística, científica, cultural, acadêmica, sem identificar a vítima. O agente divulga fotografia, vídeo, publicação de natureza jornalista, científica, cultural, acadêmica, mas ele identifica a vítima, sendo que ela tem que ser maior de 18 anos e tenha dado autorização. Aí tudo bem. Em nenhuma hipótese será permitida a identificação da vítima se ela for menor de 18 anos, sendo que esse consentimento, o suposto consentimento dela, é nulo, inclusive dos seus
representantes legais. Tudo bem, pessoal? Então, terminamos aqui a nossa parte teórica, falamos de vários tipos contra a dignidade sexual, estupro, estupro de vulnerável, ato libidinoso, corrupção de menores, importunação sexual, foram vários. Espero que tenha sido claro nas nossas explicações. Para solidificarmos o nosso entendimento aqui, vamos começar com o nosso quiz, ok? Vamos lá então, pessoal. Primeira questão, pessoal. Sobre a definição do crime de importunação sexual, já falamos dela hoje, assinale a alternativa correta. Será que o crime de importunação sexual é a conduta de ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com alguém mediante fraude ou outro meio que impeça ou dificulte a livre manifestação de vontade da vítima? Letra B. Praticar contra alguém sem sua anuência ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria lascívia ou de terceiro. Letra C. Constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, prevalecendo-se o agente de sua condição de superior hierárquico ou ascendência inerente ao exercício de emprego ou cargo ou função. Ou letra D. Constranger alguém mediante violência ou grave ameaça a ter conjunção carnal ou praticar ou permitir que com ela se pratique ato libidinoso. Pessoal, nós vimos que a importunação sexual, ela derrogou aquela conduta do artigo 61 da Lei de Contravenções Penais. E o que consiste a importunação sexual? É o que está caracterizado aqui, ó, na letra B. Eu pratico contra alguém, mesmo sem sua anuência, ato libidinoso. Isso com o objetivo de satisfazer a minha lascívia ou a de terceiro. Veja que na letra A, eu tenho mediante fraude, e aqui nós temos aqui um outro crime, né? Mediante fraude, realização de conduta sexual mediante fraude, o 218, não é o caso. Letra C, constranger alguém com o intuito de obter vantagem, favorecer sexual, prevalecendo-se de sua condição de superior hierárquico, assédio sexual. E letra D, constranger alguém mediante violência ou grave ameaça a ter conjunção carnal, o estupro propriamente dito. Só poderia ser letra B de bola. Vamos para a próxima. O crime de estupro de vulnerável, repugnante, completamente repugnante, do artigo 217-A do Código Penal, ele pode ser praticado mediante conjunção carnal ou ato libidinoso diverso, ou B, ele só se consuma se for praticado contra a mulher. C, pressupõe violência ou grave ameaça como meios executórios. E letra D, ele é subsidiário ao crime de estupro. Pessoal, nós vimos que o crime de estupro de vulnerável, ele pode aí ser praticado mediante conjunção carnal ou outro ato libidinoso diverso. Letra A, ele tem essa característica de ser praticado tanto por meio de uma conjunção carnal ou outro ato libidinoso, não interessa. O que importa é que a vítima tenha sua capacidade de resistência, de discernimento diminuído, menores de 14 anos, enfermos mentais, enfim. Não se exige apenas que a vítima seja mulher e nem pressupõe violência ou grave ameaça. Ele vai existir mesmo sem violência ou grave ameaça. E não podemos falar também que ele é subsidiário ao crime de estupro. Ele coexiste junto ao crime de estupro. Ok? Terceira questão. O tipo penal assim descrito: constranger alguém com o intuito de obter vantagem
ou favorecimento sexual, prevalecendo-se o agente da sua condição de superior hierárquico ou ascendência inerentes ao exercício de emprego, cargo ou função. De qual crime nós estamos falando aqui, pessoal? O sujeito, ele se vale dessa condição de superior hierárquico para oferecer aí uma proposta sexual, não extorquir, né? Ele quer uma troca sexual. Isso seria o estupro? Não. Letra A. Letra B, atentado violento ao pudor? Também não é o caso. A corrupção de menores, do artigo 244b do ECA? Também não. Só pode ser a letra D, assédio sexual. Completamente caracterizado aí o assédio sexual quando o agente prevalecendo da sua conduta de superior hierárquico ou ascendência inerentes à relação de emprego, cargo ou função, ele constrange a sua vítima com o intuito de ter aí uma vantagem ou favorecimento sexual. Tudo bem, pessoal? Agradeço a participação de todos vocês aqui e aproveito para fazer um convite para a nossa próxima aula, continuando o nosso curso sobre os crimes da parte especial do Código Penal. Um grande abraço! Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br, ou entre em contato pelo WhatsApp, o número é esse que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Acesse nosso site tvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube TV Justiça Oficial.